Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Novamente, quem vos fala é o seu amigo, o diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, peço licença para entrar aí no seu lar, no seu trabalho, aonde você está, para juntos nós meditarmos na palavra de Deus, aprendermos da palavra de Deus. Aleluia. Nós já queremos agradecer a Deus por esta porta aberta, a qual nos é dada, através da internet e do YouTube, que nos abre a porta aí para a gente anunciar a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Como eu disse, irmãos, aleluia, eu sou grato a Deus. Por quê? Porque outrora eu era uma pessoa que era muito ativo no evangelismo, nas igrejas aonde eu passei, onde eu me congreguei. Eu era muito ativo na área do evangelismo, saía para evangelizar com os irmãos, aleluia, mas devido a um problema de coluna, eu não caminho tanto por conta de que a perna ela fica dormente, já há muito tempo. Mas antes, quando eu não estava assim, desse jeito, eu evangelizava muito, Assembleia de Deus, Igreja Batista, que eu passei um tempo, a Assembleia de Deus Adonai, onde eu fui ali consagrado pelo pastor Landim como diácono, e também a Assembleia de Deus do Tempo Central, pastor Moacir, onde eu também me congreguei durante um bom tempo com os irmãos ali na Filomena, ali pro lado de Junguruçu, e ali ajudei muitos irmãos na área do evangelismo. Louvado seja Deus. Depois eu vim morar em outro bairro, aqui, Lagoa Redonda, Corió, e ajudei os irmãos um pouco na igreja que eu estava também, que era do pastor Moacir, Assembleia de Deus, Tempo Central. E hoje eu me encontro, aleluia, na Assembleia de Deus ali, como membro, na Assembleia de Deus, Missão Curió. Louvado seja Deus. E ali a gente tem participado dos cultos, Louvado seja Deus. E quando o Senhor nos dá a oportunidade assim de sair junto com os obreiros da casa do Senhor, com a liderança, com aqueles que estão ali à frente, para poder fazer o evangelismo. E eu sou grato a Deus, às vezes, por poder estar ali, não caminhando tanto, mas Deus também, sou grato a Deus por esta porta, como eu falei, dessa rede social aqui, o YouTube, onde eu levo a palavra de Deus, o ensinamento, na medida daquilo do pouco que eu sei, pela misericórdia do Senhor, as pessoas que têm interesse de aprender, e aí a gente leva um resumo de um pouco daquilo que a gente sabe. Louvado seja Deus. Não é para a nossa glória, louvado seja o nome do Senhor, é para o engrandecimento, ganhar almas também, E também, meu irmão, se for da vontade do Senhor, da gente estar aqui tirando o nosso ganha-pão, louvado seja Deus, eu não vejo nenhum empecilho nisso, Se Deus assim o quiser abençoar, louvado seja Deus. Mas também, se não for, glória a Deus, Deus sabe todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade ao término, do Evangelho. A gente está estudando aí, fazendo um resumo do Evangelho. A gente já fez uma introdução a respeito dos Evangelhos. Já fizemos o resumo de Mateus, Marcos e Lucas. E hoje nós pretendemos finalizar com o Evangelho de João. Louvado seja Deus. Vamos aqui, pela misericórdia do Senhor, tentar falar alguma coisa
a respeito deste Evangelho de João. E como eu tenho sempre dito, irmãos, eu não estou fazendo slide. O que é que eu estou fazendo? Eu leio alguma coisa dos materiais que eu tenho apresentado da Bíblia, e aí os irmãos, se tiverem interesse, né, os irmãos vão pausando, vão anotando, pegando um caderno, lápis, caneta que você tiver em mãos, você anota o que você achar que serve para a sua vida, né? Que vai trazer edificação. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, meus queridos, nós vamos orar, ler uma palavra em nome de Jesus. Eu já quero pedir aqui perdão aos irmãos, porque eu não tenho um ambiente apropriado para poder transmitir os vídeos, né? A live. Então, eu faço na sala daqui de casa, ou eu faço na cozinha. E mesmo assim, às vezes vai ter barulho, irmão, vai ter ruídos, né? E eu peço perdão porque eu não tenho um ambiente apropriado para poder ali canalizar, ali não ter barulho, não ter nada para atrapalhar, tá certo? Então eu peço perdão se vocês ouvirem barulho de carro, de moto, gritaria de criança, latido de cachorro, enfim, que vocês me perdoem, mas é um ambiente que no momento eu tenho para poder realizar, né? Se eu fizer dentro do quarto vai ficar muito escuro, se eu fizer na cozinha também vai ter barulho e também vai ficar um pouco escuro. E eu só tenho aqui a sala, que mesmo assim ainda fica escura, eu deixo a janela aqui do lado, do meu lado esquerdo, e a luz do teto acesa, para dar uma claridade, não ficar tão difícil para os irmãos, tá certo? Mas acredito que dá para os irmãos aí, e depois que tiverem coisa, parar e o vídeo e anotando o que os irmãos acharem interessante. Então nós vamos dar continuidade a esse estudo aí do Evangelho. E hoje é o último Evangelho, né? O Evangelho de João. Vamos aqui para uma palavra e depois vamos orar. Diz assim o Provérbio 9, verso 10. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Vou repetir, irmão. Provérbio 9, verso 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, graça te damos, Senhor, pela manhã que se foi, a tarde que já está aí, por esta oportunidade de trazer a Tua palavra. Pai, abençoa cada vida, cada pessoa, cada lar. Pai, onde se encontrar uma pessoa que vai ouvir, ó Deus, assistir este vídeo, que Tu possas abençoar a vida dela, tanto individual como coletiva, de sua família, Senhor, em nome de Jesus. Abre o entendimento, dá sabedoria para esta pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Abençoa grandemente, abre o entendimento dessas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, e que pessoas possam se converter ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito Santo possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus, seja bem-vindo aqui ao canal em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bom, eu vou apresentar aqui os materiais novamente. Meus queridos irmãos, eu estou usando a Bíblia Dake, uma Bíblia de estudo. Também estou usando, eu abri recentemente uma caixa ali, minha, né? A Bíblia apologética, aleluia, e também estou utilizando, louvado seja Deus, o livro Estudando
a Bíblia livro por livro, né, da Casa Publicadora Paulista, e também o livro de André Coelho, Redescobrindo Sua Bíblia. Louvado seja Deus. É a terceira edição da revista ampliada. Louvado seja Deus. É a terceira edição, Santander, São Paulo, Brasil, 2015. Geografia Editora. Aleluia. Esse livro eu adquiri pela Shopee, né, meu querido? Acredito que você encontra aí nas casas que vendem material evangélico. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Então, meus queridos, vamos começar aqui, né, uma introdução do Evangelho de João. Aleluia. Estudando o Evangelho de João, uma introdução. O último dos evangelhos é o livro de João, contendo 21 capítulos. Este livro não é mais considerado sinótico, por possuir foco diferente dos demais. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, contêm semelhanças entre si. Porém, o livro de João, do Evangelho de João, não é um livro sinótico, meus irmãos. Glória a Deus. Claramente, não foge à regra dos outros três, Mateus, Marcos, Lucas, que é retratar a vida de Cristo, mas possui uma linguagem espiritual, até mesmo sobrenatural, focada na natureza divina de Jesus e em seus sinais celestiais manifestados aqui na terra. Como nomeia Clemente de Alexandria, um evangelho espiritual. Seu conteúdo bibliográfico é menor do que os livros dos outros evangelistas, mas é carregado de sentido que a fé descobre a contemplação similar. Uma forte evidência dessa manifestação da divindade de Deus em Jesus está no versículo 1 do primeiro capítulo, quando o autor do livro introduz a natureza perfeita de Deus, comparando ao verbo, ou no grego logos, que significa muito mais do que simplesmente palavra, mas algo inefável a nós, como um discurso que parte diretamente do coração, mente de Deus, sendo poderoso o suficiente para nos dar a vida. O foco deste livro se fundamenta na divindade de Jesus Cristo, como citado, e em seu relacionamento direto com o Pai. O cerne está nas suas palavras de autoridade para realizar milagres e nos ensinamentos que propunham dessas ocasiões milagrosas. Jesus é retratado como o único Deus nas ocasiões em que afirma ego eimi, grego, né? Eu sou. João 6,35, algumas referências, né? Esse ego eimi do grego, que significa eu sou, as referências se encontram em João 6,35, João 51, capítulo 8, 12,
capítulo 9, verso 5, capítulo 10, 7, 9, 11 e 14, capítulo 11, verso 25, capítulo 14, verso 6, capítulo 15, verso 1 e 5. Diretamente relacionado com a pessoa de Yahvé, como uma existência que transpõe qualquer limite físico ou hetero, e inclui a sua eternidade, aquele que foi e sempre será. Louvado seja Deus. Aleluia. A autoria. Os pais da igreja concluem que o apóstolo João, quem escreveu este último evangelho, assim como as epístolas 1, 2 e 3 de João, e também o livro de Apocalipse. O livro de João não cita o nome do apóstolo, apenas de João Batista, mas alega que ele tenha sido aquele discípulo a quem Jesus amava. João 20, capítulo 21, verso 20. Irineu, um dos pais da igreja primitiva, foi discípulo de Policarpo, e este foi discípulo direto de João, o apóstolo de Jesus. Ele afirmava pela autoridade de Policarpo, que João, o mesmo apóstolo de Cristo, em idade avançada, tenha escrito este evangelho enquanto estava em Éfeso. Além disso, a tradição mais antiga e forte da igreja defende que o anonimato do texto pode nos dar a convicção de sua autoria, considerando a autoridade do apóstolo, em que era conhecido na comunidade por sua humanidade, de não citar o próprio nome, porém mencionando o nome de outros discípulos preeminentes de Cristo. Temos no livro evidências utilizadas diretamente dos manuscritos de Qumran ou do Mar Morto, com fortes influências do mundo grego-romano, como, por exemplo, a linguagem dos outros evangelhos, que se referiram à vida com Cristo sendo reino de Deus. Um conceito judaico, porém, no Evangelho de João, essa expressão muda para vida eterna. E o Logos, bem como na introdução, obtendo significado tanto aos judeus quanto aos helênicos. Quem era João? O nome de João significa graça divina. Ele era filho de Zebedeu, sua mãe provavelmente foi Salomé. Aí você encontra isso em Marcos 15, verso 40, Mateus 27, verso 56. Ainda que não seja uma certeza, é devido a ela, João tinha um certo parentesco com o próprio Jesus e com João Batista. Foi através da pregação de João Batista que o discípulo reconheceu a Cristo como Messias, tornando-se assim um dos primeiros apóstolos. Foi considerado pelo próprio Mestre como filho do trovão, podendo nos revelar o seu temperamento enérgico e, ao mesmo tempo, era um dos discípulos mais próximos que caminhava com Jesus. Existe uma vertente salientando que João, o apóstolo, não escreveu este texto sobre o próprio punho, mas sua relação com as passagens é consideravelmente próxima, visto que ele teria ditado as palavras escritas. Glória a Deus. A data. O Evangelho de João é provavelmente datado entre os anos 80 depois de Cristo a 90 depois de Cristo. Não há muitas controvérsias a respeito da sua datação.
visto que o apóstolo João se situava em Éfeso e posteriormente seguiria a ilha de Pátimo para cumprir o seu exílio. Em idade avançada, durante o império de Domiciano, consideremos esses anos, pois o autor possuía um grande conhecimento dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por isso, João foi o último dos 4 evangelhos a ser escrito. Geografia em destaque: Éfeso. Como previamente mencionado na autoria do Evangelho de João, este autor estava em Éfeso, ao final de sua vida, lugar em que escreveu os seus livros. Veja 1, 2 e 3 de João, e aí você vê as epístolas 1, 2 e 3 de João e Apocalipse, sendo exilado na ilha de Pátimo. Por que é importante conhecer este lugar? Enquanto vivia na cidade de Éfeso, João escreveu seus livros bíblicos, com exceção a Apocalipse. Essa cidade se localizava na Ásia Menor. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que João tenha saído de Jerusalém para a cidade durante a Guerra Judaica, e naquele lugar o apóstolo posteriormente foi muito influente. Porém, durante o poder do imperador Domiciliano, ele foi expulso para a ilha de Pátimo, onde funcionava uma prisão para os mais variados tipos de pessoas. Podemos certificar esse momento de sua vida através do primeiro capítulo do livro de Apocalipse, aproximadamente escrito nos anos 80 depois de Cristo a 96 depois de Cristo, confirmando também uma perseguição aos cristãos. A partir da dinastia de Marco Nerva e João foi liberado a voltar para Éfeso, terminando sua jornada vital por volta do ano 98 depois de Cristo. Nesse tempo, ele estava com mais de 90 anos, sendo o último dos apóstolos a falecer. Louvado seja Deus. Aleluia. E agora nós vamos trazer algumas coisas importantes também, ainda relacionada ao Evangelho de João, meus queridos irmãos. Aleluia. Trazer aqui alguns pontos, algo interessante, né? Primeiramente, meus irmãos, como foi dito, né? O personagem principal do Evangelho de João é Jesus, né? A localização, os principais locais onde Jesus atuava, na região da Judéia, Jerusalém. A palavra-chave é crer, vida, amor, verdade e luz. O tema é Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. O versículo-chave se encontra em João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também, capítulo 20, verso 31. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu vou falar algumas coisas complementares na narrativa, né, anteriores a ele, aos evangelhos sinóticos. Este quarto e último evangelho complementa a narrativa dos 3 anteriores, ou seja, de Mateus, de Marcos e Lucas, que era um evangelho sinótico. Mateus, Marcos e Lucas escreveram para um público específico, judeus, romanos e gregos, respectivamente. João escreve um evangelho
sem público definido. Assim, ele é considerado universal para toda humanidade. Mateus, Marcos e Lucas enxergam Jesus principalmente como um homem Deus. João o vê como Deus-homem. Mateus, Marcos e Lucas compartilham muito conteúdo entre si. João é quase totalmente composto por material exclusivo. Mateus, Marcos e Lucas têm uma perspectiva histórica, natural de Jesus. João, uma perspectiva mais teológica e espiritual. Mateus, Marcos e Lucas descrevem seus aspectos humanos, sua autoridade como rei, sua obediência como servo e sua sabedoria como mestre, respectivamente. João, sua origem e a natureza divina. Mateus, Marcos e Lucas registram os discursos públicos de Jesus. João, principalmente seus discursos privados. Mateus, Marcos e Lucas relatam seu ministério na Galiléia, João na Judéia. Mateus, Marcos e Lucas registram suas parábolas, João suas metáforas. Mateus, Marcos e Lucas relatam o que Jesus fez e ensinou. João nos revela sua mente e coração. Mateus, Marcos e Lucas falam principalmente a respeito do reino de Deus. João, especificamente sobre a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O símbolo deste evangelho de João é a águia, que representa a divindade da pessoa de Jesus, que vivia nas alturas dos céus e desceu à terra para salvar os pecadores. Aleluia. O objetivo de João é nos apresentar Jesus como Filho de Deus. Capítulo 20, verso 31, como foi citado. Aleluia. O próprio Jesus revela sua natureza divina nas declarações "Eu sou", referindo-se ao nome de Deus no Antigo Testamento. E aí a gente vai falar algumas referências. "Eu sou o pão da vida", João 6,35. "Eu sou a luz do mundo", João 8,12. "Eu sou a porta", João 10,9. "Eu sou o bom pastor", João 10,11. "Eu sou a ressurreição e a vida", João 11,25. "Eu sou o caminho e a verdade e a vida", João 14,6. "Eu sou a videira verdadeira", João 15,1. Aleluia. "Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados", João 8,24. "Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou", João 8,28. "Antes que Abraão existisse, eu sou", João 8,58. "Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou", João 13,19. Aleluia. Encontramos 8 milagres que são evidências irrefutáveis de sua divindade. Aleluia. João chama de sinais. Aleluia. O primeiro sinal, transformação da água em vinho. João 2, do verso 1 ao 12. O segundo sinal, a cura à distância. João 4, verso 46 a 54. O terceiro sinal, a cura do paralítico no sábado. João 5, verso 1 ao 15. Aleluia. O quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixe para alimentar 5.000 pessoas. João 6, verso 1 ao 15. O quinto sinal, andando sobre as águas. João 6, do verso 16 ao 21. O sexto sinal, a cura do cego de nascença. João 9, verso 1 ao 41. O sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro.
João 11, verso 1 ao 47. O oitavo sinal, a pesca maravilhosa. João 21, verso 1 ao 11. Louvado seja Deus. Outro objetivo do Evangelho de João é o de revelar o Pai no Filho. Aleluia. No Evangelho de João, a ênfase é colocada no seu relacionamento singular com o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. João 14, 9. O Filho e o Pai são um. João 10, 30. O Filho existiu desde a fundação do mundo com o Pai. João 17, 24. Foi enviado ao mundo pelo Pai. João 7, verso 29. E partiu deste mundo para o Pai. João 13, verso 1. Aleluia. O principal tema deste evangelho, já citado, é a vida através do que crê. Aleluia. É evidente, portanto, que o intento do apóstolo era conduzir os homens à fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, para que eles pudessem ser salvos e recebessem a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. E agora eu vou falar um pouco aqui da divisão do livro. É a primeira parte, capítulo 1, do verso 1 ao 18, introdução e prólogo. Segunda parte, capítulo 1, verso 19 ao capítulo 12, verso 50, manifestações sucessivas aos judeus e samaritanos e galileus. Terceira parte, capítulo 13 ao 19, a paixão e morte. Aleluia. Quarta parte, capítulo 20 e 21, ressurreição e prólogo. Ou então, primeira parte, capítulos 1 a 12, o livro dos sinais que revelam a pessoa de Jesus. E segunda parte, capítulo 13 a 20, o livro da glória, que resulta na paixão de Jesus. Capítulo 21, andando a ressurreição de Pedro. Bom, meus queridos, aleluia, este foi aí um resumo do Evangelho de João, né? Para você ter um pouco do conhecimento, uma introdução, para você saber de alguma coisa. Eu já sei, meu irmão, que dentro da internet isso já está mais do que saturado, tem muitos vídeos aí colocados a respeito dos ensinos, porém é o que eu tenho dito, né? Tem canais do YouTube que para você entrar e estudar, você tem que se filiar, ou seja, ou você tem que virar membro, e virando membro você tem que pagar um certo valor, ou você tem que comprar uma plataforma de estudo, e aí você também tem que pagar. Você vai encontrar aí muitos canais, né? Alguns de graça, como o meu. Louvado seja Deus. Por que eu faço isso, irmão? Porque eu sei que tem muitos irmãos evangélicos que não têm condição de pagar um curso teológico, de entrar nessas plataformas aí, tá pagando, né? No início, irmão, eu também era assim. Eu entrava ali e anotando certas coisas, pesquisava, entendeu? E depois você vai juntando um dinheirinho, vai comprando uma Bíblia de estudo, vai comprando um comentário bíblico, vai comprando um livro ali, outro acolá, vai juntando um dinheirinho, vai estudando por conta própria. Depois, quando você tem condição, você participa de um seminário, até você, né, poder também estar ajudando outros irmãos, e até mesmo dentro da sua congregação, você pode estar ali contribuindo para o desenvolvimento espiritual do irmão. Você monta ali uma sala, fala com o seu pastor, se assim ele permitir, e você oferece ali um pouco do conhecimento que você sabe que Deus lhe deu, e de forma gratuita você forma ali uma classe, irmão, de 10, de 20 alunos, e vai ensinar o pouco que Deus te ensinou, e juntos vocês vão aprendendo. Amém? Ninguém sabe tudo, meu querido irmão. Ninguém sabe tudo. O maior professor que nós temos é o Espírito Santo. Não adianta você ir para uma faculdade, ficar ali 4, 5 anos, se formar até em divindade, se você não depender do Espírito Santo.
O Espírito Santo que é o nosso mestre, o Espírito Santo que é o nosso guia, o Espírito Santo que é o nosso professor. Então a gente tem que orar, temos que meditar na palavra, temos que nos consagrar e pedir para Ele nos dar sabedoria, compreensão da palavra. Os livros que a gente compra, ele vai apenas nos ajudar a ter um conhecimento histórico dos acontecimentos que se passaram, que a gente não conhece, o hebraico, o grego da língua que a gente não conhece também. Isso ajuda-nos a ter um conhecimento, a trazer uma pregação mais coerente na hora de estar pregando dentro da congregação para os irmãos, quando é dada a oportunidade, amém? Isso que eu faço aqui é para ajudar os irmãos, né? Amém? Aí você fica a seu cargo, aí você parar o vídeo e poder estar aí anotando aquilo que é importante. Como eu disse, antes eu fazia slides, mas agora dá muito trabalho, então eu prefiro agora só ler o livro e aí cabe a você ir parando e anotando o que você achar interessante, o que você achar edificante para a sua vida, né? E você também pode comprar livros, irmãos. Não só os que eu apresentei, né? Você pode pesquisar e buscar aí existe uma variedade de livros, né? Para você poder estar lendo e buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas não esqueça de quê? De viver a palavra. Não adianta apenas conhecer, mas o praticar, o viver a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele disse, né? Quando aqueles sacerdotes ali começaram a falar de sacrifício, ele disse que não interessava para ele sacrifício. O importante é o quê? Obedecer. Muitas das vezes as pessoas sacrificam, mas não obedecem a palavra de Deus. Então o importante é a gente meditar, ler a palavra constantemente, como diz o Salmo 1, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, mas também praticar o viver, meu querido irmão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a atenção de todos, em nome de Jesus. E se você quiser se inscrever no nosso canal, Comunidade dos Discípulos, se inscreva e dê o seu like, em nome de Jesus. A gente vai ver aí o que a gente vai trazer aí depois desse estudo dos 4 evangelhos, né? Um estudo não, um resumo, né, irmão? Uma leitura. Amém? E que seja de crescimento. Eu tenho pensado, meu querido irmão, em falar algo sobre Atos dos Apóstolos, né? Eu estou até com esse livro aqui, ele não tem mais capa, louvado seja Deus. Ele fala do manual, né? Que é a palavra de Deus, o manual, o livro de Atos dos Apóstolos, como manual de missões, né? E aí talvez, se o Espírito de Deus me tocar, eu vou trazer, mas eu vou fazer o quê, irmão? Eu vou fazer uma leitura. Vou tentar aqui fazer uma leitura pausada para que os irmãos possam entender perfeitamente, amém? Mas eu vou orar primeiro a Deus, e se Deus tocar no meu coração, aí eu vou trazer esse estudo, louvado seja Deus. E também, antes de trazer para os irmãos, eu também vou ler ele, dá pelo menos umas 3 lidas no livro, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus, meus queridos irmãos. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas nações. A gente tem visto aí as pessoas falando muito no El Ninho, né? Aqui em Fortaleza, meu querido irmão, está quente demais, né? Eu sinto que está muito quente, não é impressão minha, e a gente tem que orar para que Deus ele venha. Deus ele pode repreender a fúria do mar, do vento, pode, porque ele é Deus, ele dá ordem a toda a natureza, né? Jesus Cristo ele fez isso, mas nós temos que orar. A igreja tem que se levantar e orar, pedir para Deus amenizar as perdas da vida. Porque, irmão, tudo isso que está acontecendo é mistério que aconteça, está na palavra de Deus. A única coisa que a igreja do Senhor pode fazer é orar para que Deus venha amenizar as perdas da vida e também para que as pessoas possam se converter ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as nossas vidas, a nação brasileira, os nossos governantes,
que o Brasil que corra tudo em paz, que Deus nos livre de todo mal, de toda ganância dos homens, né, de autoridades de fora, de outras nações, nos livre aí das pessoas que querem se aproveitar da riqueza da nação para roubar, para surrupiar. Que Deus venha nos livrar desses homens que querem impor suas vontades aqui no nosso território. Em nome de Jesus, que o Senhor repreenda toda e qualquer fúria do inimigo, neutralize, paralise, em nome de Jesus. Amém, meu querido irmão? Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.